Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre os anos finais da escravidão e a lei de terras e a imigração. Nós vamos trazer aí esses assuntos que estão ligados aí ao fim do Império, ao fim do Império no Brasil. Vamos trazer aí dicas importantes para a realização das tarefas desta semana. Então, preste bastante atenção. A escravidão no Brasil, ela começa a ser bastante questionada por pressões externas e internas, né? A Inglaterra, principalmente, era um país aí que estava pressionando o Brasil, né? Isso aí desde muito antes, desde as décadas de 1820, 1830. E nesse sentido, o Brasil começou a aprovar leis anti-escravagistas. Já em 1830, nós tínhamos aí uma lei que proibia o tráfico aí, porém, né, não ocorreu como deveria ocorrer. Esta lei ela não foi respeitada. Somente em 1850 nós temos aí a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico negreiro e vai reprimir a vinda de escravos para o Brasil, tendo aí operações aí, vigilância por todo o litoral brasileiro. Ok? Então, nesse sentido, nós temos aí o início das leis abolicionistas e o que fez com que ocorresse aí o processo que acabou tendo aí em 1888 a abolição da escravatura. Ok? Nesse contexto, nós temos o crescimento da economia cafeeira. E aquilo que estava acontecendo, por exemplo, no Nordeste, da diminuição do número de escravos, ocorre de forma contrária na capitania, na província de São Paulo. Então, a província de São Paulo ela praticamente dobra o número de escravizados nesse período em que a economia do café começa a fortalecer. Então, nós temos esse até pequeno atraso. Né? Na aula da semana 5, nós vimos que, a partir do momento que o imperador, a partir do momento que o império aboliu a escravidão, nós tínhamos aí situações em que cafeicultores da parte aí do Vale do Paraíba que estavam aí, né, acabaram por se tornar republicanos, por causa justamente da questão escravagista, porque eles se sentiram prejudicados pela abolição da escravatura. Okay? Acontece que a escravidão foi abolida em 1888 e, apesar disso, nós temos aí uma questão social, uma questão racial bastante mal resolvida ainda hoje. Né? Apesar de agora existirem políticas afirmativas, apesar de ainda na Constituição de 1988 nós já termos aí o racismo como um crime aí, considerado grave e inafiançável, nós carecemos ainda de uma sociedade menos racista. Nós estamos inseridos num contexto de racismo estrutural. Né? Grande parte das pessoas mortas pela violência são de pele negra. Grande parte das pessoas que não concluem os estudos também. Grande parte das pessoas que compõem, por sua vez, o meio político, os altos cargos, são todos brancos, pessoas que, no fundo, fazem parte de uma minoria em número. Né? Uma vez que nós temos aí mais de 54% da população que se considera negra ou parda no Brasil.
Então, esta é uma situação ainda muito mal resolvida. Apesar de existirem políticas afirmativas e políticas de modo a acabar com aquilo que nós compreendemos por dívida social, a abolição da escravatura durante aí, né, mais de 100 anos, os negros permaneceram sem muitos direitos e permaneceram marginalizados, inclusive na própria legislação. Okay? E dentro desse contexto de legislação, nós temos justamente a questão aí da Lei de Terras. A Lei de Terras ela foi aprovada em 1852, e aí ela prejudicou diretamente justamente aqueles escravizados que estavam conseguindo a sua alforria, né? Prejudicou imigrantes, por quê? Porque eles não conseguiriam comprar terras, as terras não seriam, não poderiam mais ser doadas, elas deveriam ser compradas do Estado. Então, só uma pessoa com alto poder aquisitivo, que não era o caso dos negros ali, que recebiam ali a sua liberdade, né? Os pobres, imigrantes em geral, não conseguiram ter acesso à terra. Então, os preços muito altos praticados aí impediram que os negros, que os pobres, que os excluídos tivessem acesso a esse tipo de terra. Okay? Então, a Lei de Terras ela tem essa situação, ela tem essa dificuldade. Por fim, nós temos a questão aí da chegada dos imigrantes. A partir da década de 1850, nós temos aí que começou, principalmente no Oeste Paulista, a substituição da mão de obra escravizada para a mão de obra aí, assalariada. E disso, nesse sentido, nós tivemos aí a vinda de diversos imigrantes, principalmente europeus, e depois nós tivemos aí japoneses e tudo, mas principalmente os europeus estavam vindo para o Brasil para viverem aí, atraídos por promessas aí na Europa. O que estava acontecendo na Europa nesse momento? Justamente um momento aí de prosperidade econômica em que a população aumentou muito e ali a mão de obra ficou abundante. Então essas pessoas necessitavam sair do seu país justamente para não morrerem de fome, porque havia um excesso de mão de obra naquelas regiões. Okay? Inicialmente, esses imigrantes eles vieram pelo sistema de parceria. Cada família ficava responsável por uma quantidade de pés de café e por uma roça de subsistência. O lucro obtido ali nessa situação era repartido entre a família e o dono da fazenda. Esse modelo aí gerou revolta, pois os imigrantes acabaram por ficar endividados. Então, o que vai acontecer nesse sentido? A imagem do Brasil já não era muito boa, já não estava muito boa por causa da questão da escravidão. Ela ficará pior justamente por essas situações que causaram revoltas nesses imigrantes. Houveram aí revoltas mesmo contra donos de fazenda, e isso fez, inclusive, que, por exemplo, a Alemanha deixasse, né, ou proibisse colonos de virem, né, proibissem pessoas de virem para o Brasil para trabalhar, devido a relatos aí de situações que se assemelhavam à escravidão. Okay? Nesse sentido, o Estado brasileiro passou a
financiar a vinda de imigrantes, né, passou a subsidiar a vinda de famílias imigrantes para o Brasil. Né? Isso ficou conhecido aí, foi chamado de imigração subvencionada. Né? Por esse sistema, o imigrante não tinha mais dívidas anteriores à sua chegada. O governo brasileiro também auxiliava os imigrantes nos contratos com os fazendeiros. O governo do Império determinava também que somente após 3 anos depois do desembarque é que o imigrante poderia adquirir terras no Brasil. Então, esta é a situação que o Império trouxe aí com os imigrantes. Outra questão bastante importante é que justamente essa vinda dos imigrantes, ela também faz parte de um projeto aí de branqueamento da população. Né? Houveram aí dificuldades que agravaram aí a questão do racismo do Brasil dentro desse contexto. Então, por exemplo, a partir do momento que havia ali um grande número de escravos libertos, nós temos aí que esses escravos libertos não conseguiam trabalho. E isso agravava a questão do racismo do Brasil já nessa época. Então, basicamente isso que nós temos, as atividades elas estão baseadas em textos, então vai ser melhor que você leia com bastante atenção os textos, questão das atividades, e isso vai contribuir bastante para o conhecimento de vocês. Então, prestemos bastante atenção nas atividades. Nós temos aí a número 1, que está aí um texto sobre a questão aí do café, né, e do tráfico de escravos no Brasil. Então, né, da movimentação de escravos no Brasil aí pós, né, Lei Eusébio de Queiroz, na verdade. Então, leia com atenção esse texto e escreva aí esse parágrafo respondendo, né, qual a direção do tráfico intraprovincial de escravos, suas características e as causas que estimularam o crescimento desse tráfico intraprovincial. Então, vocês vão observar, vocês vão dar a sua opinião aí a esse respeito, né, e dar o seu parecer baseado no texto. Ok? Na número 2, nós temos aí a questão das terras, da lei de terras. Vocês vão ler esse parágrafo de acordo com aquilo que eu expliquei, que está no texto. Você vai escrever um parágrafo resumindo a situação dos registros de latifúndios em meados do século XIX. Os objetivos da lei de terras e se esses objetivos foram alcançados. Ok? Por fim, a número 3, vocês vão ter uma questão aí da imigração europeia para o Brasil. Né? É uma questão aí de múltipla escolha, então você vai escolher a questão correta. Ok? A alternativa correta. Boa semana, bons estudos para vocês. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhá-lo e também de se inscrever no canal. Né? Faça a sua parte.